Ora, cá vamos nós. Mais uma vez, muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite, caros amigos e amigas deste mundo que mais parece um sítio mesmo não sendo. Como vocês sabem, creio eu, isto mais uma vez vai ser mais ou menos improvisado, o, o título deste vídeo vai se chamar Uma Questão de Respeito. É que, antes de tudo, isto para falar de quê? É que, dentro dos grupos de homens, facilmente desenvolve-se entre homens uma espécie de mecanismo de competitividade. E o mecanismo de competitividade está baseado na tentativa de deitar o próximo abaixo, para que ele reaja. Caso ele não reaja, ele vai ser vítima constante do abuso de todos. Caso reaja, pelo menos a malta sabe que naquele ponto em que houve a reação, em princípio não se deve voltar a tocar. Isto é uma forma, às vezes, de explorar os limites dos outros. Contudo, essas mecânicas são uma constante de falta de respeito para com o outro. Portanto, a maior parte dos mecanismos competitivos entre grupos de homens é deitar o próximo abaixo. E fazer uma espécie de elevação, não é? E de destaque, de superioridade para quem teve capacidade de humilhar mais. Que é a mesma perspectiva do herói, às vezes, não é? O herói, naquele sentido, o herói das guerras, não é? O herói das guerras matou milhares. Foi a única forma dele sobreviver. Mas pronto. Entretanto, isto para falar, referir-me a estas mecânicas que é normal os grupos de homens desenvolverem. Entre mulheres eu não sei propriamente como é que é, mas sei que também há uma espécie de mecânica de competitividade associada aos grupos de mulheres que se juntam. Pronto. Mas acho que é mais raro, que é raro isso acontecer, não é? Portanto, existe um maior fluxo de entreajuda do que propriamente de tentativa de humilhação e de autoexclusão ou de exclusão, seja lá de quem for. Mas isso eu que estou a dizer, eu não sou mulher, portanto eu não sei. Nunca vivi isso e, portanto, às vezes quando estou com grupos de mulheres, pronto, a única coisa que me parece às vezes que eu fico intimidado é como é as conversas dos homens, não é? Que, pronto, eu fico estupidamente intimidado e às vezes até me apetece sair porque, pronto, aquilo mete medo. Resultado. Isto é uma questão de respeito. Isto é, entre grupos de pessoas, sejam homens ou mulheres, sejam de que etnia forem, sejam de que nacionalidade forem, seja que tenham todas as funcionalidades físicas ou não, ou todas as funcionalidades psíquicas ou não, todos merecem respeito. E eu quero ir ao encontro disto, porquê? Porque a maioria, isto não é sempre, e ainda bem que não é sempre, porque senão era mesmo muito mau. Não é? Mas a maioria das vezes em que os homens, digamos assim, que se prendem a estas mecânicas de competitividade entre homens, depois uma das bases da competitividade é a exclusão, quase a humilhação das mulheres. Portanto, e a exploração, quase a base do... como é que se diz? Aquela coisa que fazem aos miúdos, portanto, o bullying. Há um bullying associado. Não é um bullying... normalmente não é um bullying físico, que às vezes também acontece, mas existe um bullying puramente psíquico. Portanto, a tentativa de autoexclusão e de humilhação e de aquilo só serve para aquilo e mais nada. E, portanto, mesmo que uma mulher tenha uma certa capacidade mental
às vezes, pronto, às vezes não, é como todos os homens ou mulheres. Quando nos faltam ao respeito, nós podemos ser minimamente flexíveis e, temos que ignorar aquilo, que é a melhor opção, no sentido em que, pronto, não reagimos. Contudo, aquelas técnicas são faltas de respeito constantes. E às vezes, eu até num vídeo ou noutro, não é? Tipo, às vezes eu digo, pronto, uma questão de saber falar com uma mulher, não é? E às vezes há malta que deve pensar que isto de falar com uma mulher é preciso algo de extraordinário. Pronto, no sentido do romantismo e daquelas coisas assim, pronto, mais amorosas. Pronto, realmente aquelas coisas mais amorosas, não é? Têm sentido existir. Mas, à parte disso, nós devemos tratar as mulheres como nós tratamos os homens, isto é, com respeito. Porque quem trata é que a grande diferença é como não existe esta, como eu disse, pronto, eu considero, na minha opinião, que as mulheres são superiores na função. Na função, isto é, no seu papel natural. São as únicas que conseguem gerar um novo ser, seja semelhante a elas ou não. Pronto, pode ser uma mulher, como pode ser um homem, que sai dali. E, portanto, como função, nós somos superiores. Mas isto depois nós temos que pensar que ninguém é superior a ninguém. Porque o máximo que pode haver é que são duas condições inversas, não é? É tipo o yin e o yang. São duas condições inversas que, pronto, que têm funções inversas, digamos assim. Não propriamente, mas pronto. Há ali uma grande variedade de função física, digamos assim, que por natureza temos, não é? Ora homens, ora mulheres. E, portanto, a base, não é? A base da forma como cada um deve falar com qualquer mulher é de forma natural. Portanto, sem grandes rodeios e sem, portanto, o mais claro possível. Contudo, é curioso porque há um vídeo qualquer sobre as políticas, direita ou esquerda, não sei o quê. Há 2 ou 3 vídeos atrás. Que eu estava a falar sobre a relação de comparação entre a esquerda e a direita e os homens e as mulheres. Dizendo que, e aí vem a piada, não é? Aquilo é uma piada também. Que é, dizendo que, portanto, como é que eu disse? Portanto, a esquerda é mais masculina porque fala das coisas e a direita é mais feminina porque fica incomodada com as expressões da esquerda. E em algum sentido tem, não é? Portanto, quando é a mesma coisa que o homenzinho está ali com um grupo de mulheres e começa a dizer caralhadas. E muitas asneiras e piadas assim sexuais e não sei o quê. Pronto, se for uma vez ou duas, aquilo tem piada. Se for constantemente, aquilo deixa de ter piada. Não é? Portanto, normal. À parte disso, na verdade, as mulheres são muito mais diretas, muito mais explícitas, muito mais diretas, em quase todos os assuntos. Querem coisa direta. Portanto, nessa relação, as mulheres são muito mais homens, mas muito mais que a maior parte dos homens. Porquê? Porque até nas questões de sentimentais, ora nas questões da casa, ora nas questões do emprego, ora nas questões da relação entre pessoas, etc. Tudo, quase tudo, a maior parte das mulheres são extremamente diretas. O que as faz mais homens do que outros homens que normalmente não conseguem. Têm uma certa incapacidade de serem diretos, principalmente nas questões sentimentais. Em questões de negócio e profissão também acontece muito, porque têm medo de se abrirem, de falarem a verdade, etc., porque podem ser alvos de negação. E, portanto, existe uma mecânica. Pronto,
talvez natural e ao mesmo tempo um pouco artificial, que o homem tem que ter na forma como diz as coisas e não o que diz. Portanto, portanto, é quase como na consideração que dois seres, um homem e uma mulher, querem estar juntos ou querem dormir juntos. A melhor forma que o homem tem de dizer, ou uma das várias formas, não é? É: vamos ficar aqui a ver a lua e ouvir o mar até adormecer. Portanto, não existe uma declaração direta que diz: vamos ficar aqui a fazer sexo. Contudo, o facto de ficar simplesmente a deslumbrar a lua e afins leva-os a fazer o sexo, provavelmente. Ok? Nesta noção de que os dois querem a mesma coisa, mas nenhum deles pronunciou aquilo. Aquilo vai acontecendo conforme o ambiente que se vai gerando. Okay? E, portanto, a direita, nesse sentido, é ao contrário, não é? É muito mais masculina. A política direita é muito mais masculina nesse sentido, em que tem dificuldades, não é, em lidar e falar de certos assuntos. Ora na questão da saúde, ora na questão das relações amorosas, ora na questão das amizades, ora na questão da profissão. E depois, isto tem um detalhe muito interessante, que é: a maior parte dos homens, incluindo eu também não sou nenhum gajo perfeito, a maior parte dos homens, muitas vezes, por não saber, portanto, por não se sentir à vontade em falar, porque sabe que mais cedo ou mais tarde vai ser alvo de discriminação e objetivação, seja lá daquilo que for, não é? Eles precisam de mentir e ou omitir. O que leva a uma problemática na comunicação, não é? Portanto, se eu disser: olha, não queres vir comigo até Londres? Se ninguém me responder, em princípio, não sei se sim ou se não. Se alguém me disser: aquilo é muito bonito e tem muitos comerciantes, aquilo é giro. Aquilo também não é uma declaração que a pessoa quer vir comigo ou não. Portanto, em princípio, mas depois estas nuances de comunicação, elas são necessárias implementar, às vezes, e nem sempre, ainda bem, mas às vezes são necessárias implementar para que a outra pessoa, pronto, não tenha reações na forma como as coisas são transmitidas. É que até para os homens, isto eu fiz uma analogia e a relação, associação entre a política esquerda e direita, o yin e o yang, o homem e a mulher, mas contudo a vida é muito mais do que isso, não é? Isto sou eu a especular via os exemplos que aparecem por aí, mas as relações das pessoas é muito mais complexo disso, é muitas mais coisas, não é? Contudo, era porreiro perceberem que, seja para o analfabeto, seja para o gajo de esquerda, de direita, ao centro, que mete coisas para dentro ou que só dá coisas para fora, todos, sem exclusão, do deficiente mental, do deficiente físico, etc. Todos merecem respeito. É que o respeito o respeito é nada mais do que alguém dizer que seja lá o que for e que gosta de seja lá o que for, e seja lá quem for que está a ouvir aquilo, vamos aceitar que para aquela pessoa aquilo que ela declarou é que é bom ou é que é mau, tanto faz o que é. Portanto, a pessoa respeita e não quer impor nada. Isso é que é o respeito. É saber aceitar o outro como ele é. O outro ou a outra, tanto faz. O respeito é só isso. E depois falar bem com a pessoa de forma que, pronto, ela não se sinta desagradada por ser quem é, não é? Portanto, não se sinta incomodada por ser isto ou ser aquilo, ou, portanto, pronto, todas aquelas mecânicas de humilhação e exclusão que normalmente, lá está, a sociedade desenvolve. Pronto.
principalmente, lá está, grupos de homens. Principalmente, não significando que as mulheres não o façam igualmente. Porque isto tem a ver tudo com a educação. Nada mais. E pronto, e no fundo, o pessoal deve respeitar, deve ser respeituoso para com os outros. Em todas as áreas do mundo e em todos os níveis da sociedade. Okay? Porque é um bocado aquilo que eu tento dizer sempre, que é duas pessoas que vão lutar ou humilhar-se verbalmente um ao outro em prol daquilo que acreditam, mesmo que seja duas coisas controversas e uma delas seja bela e outra seja horrenda. O que nós sabemos é que aquilo tudo são subjetividades. Okay? Tudo subjetividades. E a subjetividade, pronto, nós sabemos que é a partir da subjetividade que se criam quase todas as coisas, ou se não todas as coisas, não é? Nesta noção de que nós só temos capazes de criar um objeto qualquer, desde um livro até um computador, porque existe subjetividade suficiente para ir ao encontro, não é, da construção deste tipo de coisas. Ou de outras quaisquer. Mas ela é tudo subjetivo, isto é tudo teórico. Só teoria. E nesse sentido eu estava certo no outro vídeo, que é, pronto, as mulheres são muito mais práticas. A casa, as coisas, a relação, a forma como falas. Portanto, aquilo é muito mais direito, muito mais claro, muito mais terrestre, muito mais terra. Mãe, terra. Pronto. Portanto, à vontade. Isto para dizer o quê? Perdi-me. Portanto, toda a gente merece respeito. E, tendo em conta que tudo é uma questão de respeito, até na consideração de estarmos à frente de alguém que, em princípio, é completamente inverso a nós e acredita em tudo o inverso a nós, etc., é bom. É bom no sentido, em vários sentidos. Primeiro, é bom no sentido em que, pronto, há duas pessoas que se sabem comportar e que, pronto, não precisam de entrar em mecanismos de adolescente e eu de adolescente para levar à avante, seja lá o que for. Não é? Um dos elogios que eu dou ao Marcelo Rebelo de Sousa. Não sou propriamente apreciador da perspectiva política dele, não tenho nada contra o homem, mas pronto, há várias coisas que eu elogio e uma delas é a sua capacidade de lidar com o inverso, que é a esquerda, até com as coisas que a esquerda declara como importantes, ele próprio não as ignora. Ele não as ignora, dá-lhes importância e até deixa que elas tenham destaque. Para quê? Este é grande truque. O Marcelo Rebelo de Sousa está de parabéns para o resto da eternidade só por causa disso. Porque, ao haver negação, existe automaticamente a demonstração do incómodo. E, à parte disso, aquilo, quando nós estamos a negar, seja lá o que for, estamos a dar-lhe força existencial. Uma coisa curiosa, não é? Que é mesmo isto, não é? Que é mesmo... não é? É quase como... Parece aí o Manel. O Manel é um... Pronto, tem assim um problema qualquer, ele considera que isto... O que falta aqui é um imperador. Um imperador ditatorial, completamente impiedoso contra toda a gente. Ele considera isso. Se nós acharmos que aquilo é um ataque, porque ele pode ser o próximo... um dos mecanismos para um próximo ditador ou imperador, pronto, em princípio aquilo representa uma espécie de perigo para o resto da humanidade. Contudo, se ninguém lhe der demasiada importância e, portanto, se quase toda a gente ou toda a gente o ignorar, ele desapareceu. Desapareceu porque ele não é alvo de atenção, nada mais. A partir do momento que alguém é constantemente alvo de atenção,
mesmo que o grupo de anti aquela pessoa ou aquele grupo comece a aumentar, o grupo também vai começar a aumentar. Tanto é que nós vimos isso com exemplos da história. O fascismo e a direita cresceu. Cresceu porquê? Porque a esquerda passa a vida a tentar combatê-los. Porque se ela ignorasse completamente a existência da direita, a direita fazia o que tinha feito até agora, que é adaptar-se à esquerda. Era submissa a. Mas, entretanto, a esquerda começou a atacar a direita. E, portanto, nesta noção até da comparação do homem e mulher, não é? Quando o homem quase que ignora, digamos assim, a presença da mulher, ela numa forma natural, vai se adaptar na consideração, pronto, que gosta daquele rapaz, ou assim, não é? Então vai se adaptar, vai fazer uma espécie de ginástica de adaptação. Ao contrário, é a mesma coisa. Não é? O rapaz vai fazer uma espécie de ginástica de adaptação. A rapariga gosta de um monte de coisas que ele nunca ligou, mas pronto, está com ela e estar com ela é muito melhor do que qualquer outra coisa, portanto vai fazer os sacrifícios que forem necessários simplesmente para estar com ela. Pronto. É a mesma coisa que a rapariga. A rapariga vai fazer a mesma coisa para atingir essa mesma satisfação, digamos assim. Mas se um dos dois começar a atacar o outro começa a ganhar força. Começa a ganhar destaque. E o destaque é poder. Portanto, muitas vezes, o ser-se altamente discreto e estar à margem do bolo de atenção é das melhores coisas do mundo. Porque, lá está, não é preciso dar força às coisas negativas. Aquele ditado, não sei bem se é um ditado, se é outra coisa qualquer, um dizer, não é? Que é já disse isso em vários vídeos, mas pronto, digo outra vez, é? Que é uma coisa qualquer em que diz que, pronto, o diabo vira-se para o Manel e diz: olha, tu não és capaz de vencer aquela tempestade, não é? E o Manel, na tentativa de vencer a tempestade, diz ao diabo que ele agora é a tempestade. Portanto, ele não venceu a tempestade, ele deu mais força à tempestade, ele juntou-se à tempestade e então faz parte dela, logo a tempestade está mais forte ainda. A melhor forma de combater a tempestade é ignorar a tempestade. Amanhã vai fazer uma trovoada de primeira, vai chover a potes. Se as pessoas saírem, pronto, nesta noção de que é simplesmente o tempo, não tem qualquer relação, não é? Portanto, as pessoas podiam sair à rua, protestar contra a chuva, não sei o quê, mas aquilo não funcionava, aquilo continuava a chover. Se ficassem em casa e ignoravam aquilo, pronto, no outro dia, ou passado 2 dias, já havia sol, pronto, não se tinham chateado com uma coisa que era passageira. E que, pronto, se não mereceu atenção, não merece. Não é que não mereça, mas como nós funcionamos nestas mecânicas sociais, não é? Existem isto para as marcas, para os dançarinos, para tudo, não é? Para os carros, tudo passa por este processo de destaque. Quando uma coisa má é um destaque, estamos a dar força à coisa má. Quando uma coisa é boa e damos destaque, estamos a dar força a uma coisa boa. Coisas que, imensas coisas, que sejam as igrejas, as instituições públicas ou não públicas, voluntários, etc. Sempre fizeram, não é? E essas coisas merecem destaque. E ao merecerem destaque, existem mais pessoas que vão ao encontro daquilo. Mas nada. É só essa a função do destaque. É atrair mais pessoas. Nada mais. Pronto. Mas, até para saber excluir o Manel, que é assim meio
meio doido, no sentido em que ele quer um imperador e quer coisas assim mais militares e afins. Até para não lhe dar poder é preciso respeitá-lo. É preciso respeitar o homem e é preciso dizer, ok, este homem, pronto, ele realmente tem assim uns pensamentos estranhos, vou ignorá-lo. Portanto, aquilo que ele disse nem entra nem sai, e aquilo passa ao lado, acabou. Não há mais um problema associado porque ninguém reparou nele. A lembrar aquela coisa do problema da casa de banho, não é? Existe uma casa de banho com um problema. Se puser lá um papelzinho a dizer, olha, puxe sempre aqui no fim, pronto. Em princípio, as pessoas, ao lerem e tal, vão fazer aquilo. Em princípio. Tanto faz se existe um problema ou não. Porque eles não apontaram o problema. Olha, este casa de banho tem um problema, pá. Se tem um problema, se calhar o melhor é ir a outra. Por exemplo, ainda hoje fui buscar as anelas do sangue. E, entretanto, fui oferecer lá a urina, não sei o quê. Depois a mulher disse-me que só me podia entregar os resultados do sangue com a urina. E eu, mas, amigo, não sei. Eu quero simplesmente essas coisas. Além do mais, que eu de manhã nem sempre tenho vontade de urinar. Portanto, pronto. Eu não bebi muita água à noite para dormir. Raramente bebo muita água para dormir. E, portanto, pronto. E aquilo não acontece de manhã. A mulher diz-me que tem que ser de manhã. E que sem a urina não me pode entregar o resto dos resultados. A sério, então, quer dizer, eu fiquei quase indignado. Resultado, a mulherzinha, eu não fui mal educado com ela, mas fui irritado com o facto de que, pronto, quer dizer, estão a limitar o meu tempo por causa de um horário que um frasco entrou ou saiu. Não é? Pronto. E, portanto, neste sentido, a mulher lá foi compreensiva, falou com uma das pessoas que tenha, portanto, como é que eu ia dizer, permissões para fazer coisas que elas não tinham, e pronto. E resolveram o problema. Mas porquê que resolveram? Porque a pessoa, mesmo que, portanto, aquela mulher, a senhora lá, a mulher que me atendeu, foi minimamente compreensiva a perceber que, pronto, realmente não tem muito sentido que, não é, que nos estejamos a limitar aqui uma questão puramente técnica, não é? E, portanto, estamos a atrasar que o homem recebe, em vez de receber hoje, recebe daqui a uma semana. Se não for daqui a uma semana, daqui a um mês. Nós tanto que nos faz. Para si é que é um problema. E, neste sentido, ela foi compreensiva. Isto é, lá deve ter pensado, bem, realmente, se eu passasse uma coisa assim semelhante, não é? Tivesse que esperar mais uma semana ou mais um mês por causa da sequência, não é? Tinha que ser àquela hora, tinha que ser tudo ao mesmo tempo, e não sei o quê. Portanto, em princípio, há aqui um problema técnico. E pronto. E a mulher lá falou com uma pessoa que teria mais permissões desta ginástica, não é? Da ginástica, pronto, para aquele centro de saúde, e foi resolvido. Se a mulher começasse a acusar-me, seja lá do que for, ou eu a acusá-la a ela, seja lá do que for, e depois aparecia o médico e o outro técnico, e eu acusava o chefe do que for, eles, em princípio não íamos resolver nada. Nada. Íamos passar a vida a discutir-nos com os outros. E é isso que eu digo aos partidos, todos de esquerda e de direita, deste mundo inteiro. Se vocês passarem a vida a criar as funções necessárias para cada malta, não é? Em princípio vocês não precisam estar a discutir uns com os outros. Neste sentido, às vezes de entrar coisas assim, não é? É que, da mesma forma que os religiosos às vezes fazem assim grandes asneiras, porque sentem que a teoria que eles defendem está posta em causa. A política é a mesma coisa,
E o futebol é a mesma coisa. E tudo é a mesma coisa. A partir do momento que alguém abraça um conhecimento qualquer negação é uma ameaça. Contudo, tal pessoa que adora um assunto, a melhor forma de combater tudo aquilo que a contradiz é ignorá-la. E não dar-lhe força. Passar-lhe a vida ali, não. Porque isso vai fazê-la crescer. Faz lembrar também, tipo, aquelas coisas, tipo, da religião, principalmente católica, porque a religião católica cria aquela coisa, aquela figura lá do Satã, não sei o quê. E na verdade, não é? Quando eles passaram uma vida, digamos, a ir contra aquela perspectiva de lá do Satã, não sei o quê, de repente vê-se que uma maioria pratica aquilo porque aquilo está sempre a ser anunciado. E ainda por cima é anunciado como proibido, sabendo eles que o proibido é o mais apetecido. Portanto, em princípio, eles estão constantemente a produzir o erro. Que em vez de os elevar, eles entram num processo de esquecimento, numa área, num tempo de esquecimento, porque eles passam a vida a dar atenção a uma coisa que supostamente, deviam ignorar. Isto é a mesma coisa para tudo. Não é? Portanto, se eu for ali à rua e o Manel for desagradável comigo, a melhor forma que eu tenho de resolver o problema é ignorá-lo e seguir em frente. Se eu fizer frente, em princípio, já lhe vou estar a dar força e importância. Não vale a pena. Há coisas e pessoas que não merecem. Bom. E, portanto, lá está. Até para isso é preciso respeito. Este vídeo chama-se Questões de Respeito.